Existem coisas assim no planeta que a gente não explica direito. A mediunidade é uma delas. Um assunto delicado. Você acredita na comunicação com os mortos? A ciência ainda não conseguiu desvendar a mediunidade, mas para milhões de brasileiros espíritas, o fenômeno é incontestável. É uma capacidade que algumas pessoas têm. A gente tem sim a ajuda, né, deles. É uma coisa real e a gente convive com ela, sim. E as mensagens recebidas dos espíritos podem servir de prova nos tribunais? O Via Legal de hoje entra nessa discussão que desperta opiniões intensas. Para mim, a vida após a morte não existe. Vida, voltar para a terra, essas coisas assim, eu acho que morreu, a vida terrena acabou. O nosso programa está começando. Não foi difícil para Vinícius aceitar a própria mediunidade. A família já era espírita. Por isso, as primeiras mensagens que diz ter recebido dos mortos surgiram naturalmente, lá pelos 20 e poucos anos. Hoje, aos 48, é um dos mais respeitados médiuns do país. Ele descreve o que sente quando entra em contato. Sentir o corpo mais tomado, mais pesado, com muita vontade de chorar. O espírito às vezes vem com essa emoção exacerbada e a gente capta. Ele usa a mediunidade num dos mais de 14 mil centros espíritas do Brasil. Quem vai a esses lugares busca, muitas vezes, a cura de doenças ou o contato com parentes que já se foram. É a maneira como eu posso me doar, no intuito de acalentar, de consolar as pessoas que perdem seus familiares. Eles procuram de forma contundente que numa mensagem exista a prova da desencarnação, a prova da vida além da morte. Esse é um fenômeno incontestável para milhares de brasileiros, inclusive para aqueles que trabalham com a justiça. Na recém-criada Associação Jurídico Espírita de São Paulo, os encontros começam com uma oração. Depois eles passam a discutir assuntos da atualidade. E certamente entre nós, no dia que nós colocarmos esse tema para discutir, haverá divergências. Nossa entidade tem como propósito reforçar a importância de que o homem esteja no centro das relações jurídicas. E não mais o dinheiro, não mais o mercado, não mais os valores materiais. E não é o primeiro grupo que reúne interessados em religião e direito. Esse juiz estadual pertence à Associação dos Magistrados Espíritas, que existe há 9 anos. Ele explica como os ensinamentos espíritas são aplicados no dia a dia. Estou tendo uma oportunidade de desenvolver noções de justiça, de fraternidade, de respeito. Quando eu vou julgar, eu procuro tentar entender a dor do outro, porque muitas vezes a dor do outro não é a minha. A Constituição não deixa dúvidas. O Estado é laico, ou seja, sem religião. As leis também devem seguir essa mesma lógica. É o principal argumento daqueles que são totalmente contrários à mistura de fé e justiça. Eu sou radicalmente contra esse negócio de você usar material psicografado para processos judiciais. Cartas psicografadas são aquelas supostamente ditadas por alguém que já morreu. A ciência ainda não explica o fenômeno. Esse médico explica que até meados do século passado, os médiuns eram considerados histéricos. Hoje, esses fenômenos são vistos como manifestações culturais e não mais doenças. Quando ela é vivenciada dentro de uma cultura ou de um rito religioso, ela é considerada como uma coisa normal e não uma patologia como foi antigamente. Até agora, no Brasil, 4 cartas psicografadas foram usadas como provas em julgamentos. O caso mais recente é do Rio Grande do Sul e aconteceu em 2006. Uma mulher acusada de homicídio foi inocentada depois que o advogado leu as cartas supostamente escritas pela própria vítima. Não tem como você confirmar a autenticidade disso, né? Levar em consideração, sim. Eu acho válido, sem dúvida. Depende de toda a apresentação das outras todas as provas e do julgamento das pessoas que forem fazer. Eu acho que vai ficar uma prova vaga, né? Quem será que confia? Por enquanto, cabe ao juiz aceitar ou não o material ditado por espíritos como prova. Mas isso pode mudar.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que altera o Código Penal e proíbe o uso das cartas psicografadas nos tribunais. A proposta tem o apoio de seguidores de outras religiões, como este pastor evangélico. O fenômeno, ele existe. E nós temos no Brasil, obviamente, milhares e milhões de pessoas que professam e que acreditam nesse fenômeno. No entanto, essa é uma prática absolutamente subjetiva. Como nós vamos realmente constatar e provar se a pessoa, o médium no caso, está falando a verdade ou não? Elas podem não ser aceitas nos tribunais, por força, inclusive, de outras correntes que não acreditam no desencarne, não acreditam na espiritualidade ou não querem dar o braço a torcer. É claro que podem fazer isso judicialmente, mas isso não para a espiritualidade.